Olá, virtuosas! Sejam todas bem-vindas. Nesse programa você vai aprender os primeiros passos para encontrar um emagrecimento definitivo de forma leve e descomplicada. Eu sou Letícia Costa, nutricionista comportamental e funcional. Nesse episódio você vai aprender sobre café. Sim, você vai aprender a usar esse café de forma inteligente para tratar a sua ansiedade, o seu cansaço diário. Se você aprender a usá-lo de forma correta, você vai ver que ele pode sim ser um grande aliado no seu processo de emagrecimento e na sua saúde. Mas você vai aprender como utilizá-lo na sua rotina para viver da forma que você merece e quer viver. Com mais energia, com mais disposição, com ânimo, com mais concentração e com mais foco. Ficou curioso sobre esse assunto? Então deixa uma curtida para eu saber que esse assunto é interessante para você e vem comigo aprender mais sobre isso. Você já sabe que aqui não é o lugar de buscar diquinhas de como perder peso rápido, sem se preocupar com saúde e com grandes chances de voltar a ganhar peso. Porque tudo que você faz de forma imediata, sem um planejamento, tem grandes chances de retornar. Então, se é isso que você procura, você já sabe que aqui não é o seu lugar. Mas se você quer aprender o passo a passo para um emagrecimento definitivo, você está no lugar certo. Agora, se você quer se tornar uma mulher virtuosa, mais consciente, se você quer encontrar esse emagrecimento definitivo e receber orientações e fazer do jeito certo, aqui você vai aprender assuntos mais profundos e você vai mergulhar nesse universo da nutrição junto comigo. Se você está aqui, virtuosa, é porque você está aberta para o novo, é porque você quer aprender ainda mais sobre esse assunto. Nós precisamos conversar sobre esse tema e você vai se surpreender como alguns hábitos estão te aproximando desse objetivo, da vida que você quer viver, e como alguns hábitos estão te afastando cada vez mais. O café pode ser uma substância poderosa para a sua vitalidade, mas também pode ser muito prejudicial se tu não souber dosar a quantidade. Eu quero te contar a história de uma virtuosa que veio para mim totalmente sem esperança. Ela já tinha tentado de tudo, já tinha feito várias dietas e tinha aquela vida super corrida que você provavelmente tem também. Filho pequeno, casa para cuidar, marido, trabalho, muitas funções e pouco tempo para se dedicar a ela. As maiores dificuldades dessa virtuosa eram principalmente ansiedade, cansaço excessivo e vontade de doce o tempo inteiro. E pasmem, nessa época ela era viciadíssima em café e ela tomava em torno de 7 xícaras com açúcar e com leite todos os dias. Como que uma pessoa que toma tanto café pode ser uma pessoa cansada? Olha só, não faz sentido nenhum. E a gente vai conversar sobre isso, porque você pode até pensar, o café me dá energia, mas se você não souber a quantidade certa, esse café pode deixar ainda mais cansada. No caso, essa virtuosa veio completamente inflamada. Ela já tinha ido em várias nutricionistas, já tinha feito várias dietas e tinha pouco resultado. Ela já estava até perdendo as esperanças, achando que aquilo não era para ela. Em todas as tentativas que ela teve de reduzir o café, vinha aquela dor de cabeça muito forte e ela desistia. Então ela pensava, é impossível ficar sem café, porque a dor de cabeça, o desconforto era muito forte. Mas realmente isso era uma mensagem do corpo dela dizendo que tinha algo de errado. Parecia completamente impossível. Aquele desconforto era muito maior e ela simplesmente continuava tomando café. Mas foi então, em um certo dia, que ela tomou a decisão de mudar muitos hábitos da vida dela. Não só o café, mas em outros aspectos, colocar mais atenção para a alimentação, para os hábitos, para aquilo que ela estava fazendo no automático. Ela voltou a se responsabilizar por cada escolha, por cada resultado que ela estava tendo na vida dela. Ela começou a se questionar mais. Ela não simplesmente aceitou o fato de que ela estava precisando de mais café e cada vez mais, porque o teu corpo vai se acostumando com isso e ele já não faz mais o mesmo efeito. Então, cada vez tu vai tomando mais e mais café. E ela começou a se questionar, por que eu preciso de tanto café? Será que eu não deveria ter energia suficiente sem a necessidade de nenhum estímulo? Sem a necessidade de alguma bebida estimulante? Ela começou a se questionar por que várias pessoas que têm uma vida parecida com ela conseguiam e ela não.
Ela viu que, opa, não é impossível, muitas pessoas conseguem, mas por que que eu não estou conseguindo? O que está acontecendo na minha vida? O que eu preciso mudar para que eu também tenha esse resultado? Ela simplesmente parou de viver no automático, passou a se questionar mais e parou de replicar o que as outras pessoas faziam ou que os pais ensinaram na infância e ela foi fazendo sem se perguntar se aquilo era certo ou errado, porque a gente simplesmente vai replicando. Mas chega um momento onde você precisa se perguntar: isso aqui faz sentido para mim? Faz sentido para a mulher que eu quero ser? Faz sentido para a saúde que eu estou procurando? Ou eu estou simplesmente repetindo sem me questionar? Porque antes, como os pais faziam, os pais são as nossas maiores referências. Então, para ela, era normal no jantar, por exemplo, comer um pão de trigo só com uma manteiga, tomar um cafezinho antes de dormir, com leite, com açúcar, porque aquilo lembrava a família. Aquilo era familiar, porque foi o que ela fez a vida inteira. Só que depois de um certo ponto, aquilo não fazia mais bem para ela. Então, olha só, virtuosa, hoje ela é uma nova mulher. Ela consegue tomar o café sem açúcar e sem leite, que é uma grande conquista para quem tomava 7 xícaras de café por dia. Ela consegue praticar atividade física, mesmo tendo filho pequeno, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo uma rotina intensa. Mas talvez o que aconteceu com ela nessa conscientização, que às vezes ela buscava uma meta acima do que ela podia entregar. Então, ela não consegue treinar 5 vezes na semana, mas ela consegue fazer o possível dentro dessa logística de rotina que ela tem. E, surpreendentemente, o corpo dela parou de pedir aquela quantidade de açúcar, aquela quantidade de cafeína todos os dias. O corpo dela foi se acostumando pelo simples fato de ela estar mais presente, de ela se questionar mais. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente olha para a nossa vida com mais gentileza, quando a gente cuida da nossa saúde, coisas que antes pareciam impossíveis, coisas que antes tu não tinhas respostas, coisas que tu nem imaginavas viver sem, as portas começam a se abrir, a tua mente começa a se clarear e tu vai vendo que tu constrói um hábito atrás do outro, um hábito bom atrás do outro, pelo simples fato de começar a olhar mais para a sua saúde. Mas não pense que foi um processo fácil ou rápido, porque não foi. Até porque eu não ensino sobre imediatismo. Eu ensino realmente uma metodologia que funciona para o resto da tua vida. Foi um processo de muitas renúncias, de muita coragem, mas que ela venceu. Até porque quando as mulheres, normalmente, quando elas começam um processo de emagrecimento, elas esperam que seja uma linha linear, uma linha crescente, que agora eu comecei a mudar os meus hábitos, agora eu não volto mais atrás, vai ser perfeito, eu vou perder peso, e não se permitem ter recaídas. Mas isso faz parte do processo. Se você está começando hoje, saiba que você vai falhar. Não vai ser uma linha crescente perfeita como você está idealizando. Vai ser assim, ó, cheio de altos e baixos e tá tudo bem, porque é a sua vida simplesmente acontecendo. E foi assim com ela também, mas ela venceu. E você vai aprender um passo muito importante para também conquistar esse resultado se você ficar comigo até o final desse vídeo. Olha só, virtuosa, eu sei que você toma muito café, eu sei que você precisa de um café para despertar, porque você está sempre cansada, passa o dia se arrastando. Eu sei que você precisa da cafeína para ter energia no seu dia. E eu sei que o teu maior impedimento do teu processo de emagrecimento é a ansiedade. E realmente é muito difícil ter constância na alimentação, no exercício, nos bons hábitos, se o seu coração está sempre angustiado, se a sua mente está sempre ansiosa, se você está sempre querendo comer comida calórica e se você está sempre querendo dormir por estar sempre exausta. Talvez tu estejas no nível de estresse tão alto que tu começa a acreditar que tu é assim. Tu começa a achar que isso faz parte de ti, que faz parte da tua identidade. Tenho certeza que tu já falou a frase, eu sou muito ansiosa. O meu problema é que eu sou muito ansiosa. Não, você não é ansiosa, você está ansiosa e tem tratamento, tem como melhorar, mas você precisa se permitir, você precisa ter a coragem de olhar para a sua vida como um todo, para os seus hábitos. E são nas coisas mais simples, como você viu na aula anterior, como você vai ver nessa aula e nas próximas aulas que virão, que o processo inicia. Não é nada milagroso, mas é importante que seja executado dia após dia, porque você já aprendeu.
Sim, é simples, mas nem sempre o simples é fácil de ser executado. E eu entendo a tua dificuldade, porque eu sei que realmente não é simples de colocar a nossa rotina, principalmente quando nós estamos em um longo período de estresse. Mas é importante dar atenção para isso se você quer se aproximar da vida que você quer ter e que você merece ter. Mas você deve estar se questionando como que eu vou ficar sem café, como que eu vou produzir no trabalho, limpar a casa e fazer comida e dar conta de tudo, como que eu vou conseguir se eu não tenho energia, eu não tenho disposição, eu preciso de vários despertadores para conseguir levantar e eu só consigo imaginar o meu dia começando depois de um café. Como que eu vou ficar sem tudo isso? Eu te entendo, Virtuosa. Eu também sou mulher, também tenho as minhas dificuldades, passo por coisas semelhantes do que você. O meu dia também tem 24 horas. Eu te entendo perfeitamente. Mas a verdade é que a gente não vai dar conta de tudo. Ou até você pode dar conta de tudo, mas tudo meia boca. Tudo sem amor, sem atenção, sem zelo, porque não tem como a gente dar conta de tudo e fazer tudo com qualidade. Ou você vai dar prioridade para o que é importante para você, ou você vai fazer tudo sempre meia boca e vai ter sempre aquela sensação de, meu Deus, preciso de mais 5 horas do meu dia, porque eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. E o que acontece no final das contas, Virtuosa, é que em algum momento tu vai adoecer. Eu sei que isso é difícil talvez de ouvir, mas a verdade é que vai mesmo, que isso vai acontecer. Ou tu vai parar por amor, por gentileza ao teu corpo, ou tu vai parar porque o teu corpo não vai dar conta desse estresse. Tu vai parar porque vai vir um diagnóstico, vai vir uma notícia médica, vai vir algo de algum profissional te dizendo, olha, se tu não parar, isso aqui vai acontecer. Algo pior vai acontecer. Mas saiba que vai te parar. Esse nível de estresse vai te parar em algum momento. Agora eu vou entrar no conteúdo um pouco mais denso, então fica à vontade para pausar esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Não esquece de anotar todas as informações que eu vou te passar, porque agora tu vai começar a entender onde que esse café está prejudicando a tua saúde e como que ele está piorando a tua ansiedade. O primeiro hábito ruim, que é o mais comum e que eu vejo muito, que as mulheres me relatam, é aquele primeiro cafezinho do dia logo ao acordar. Tu já acorda e a primeira coisa, toma esse café. Esse café, logo ao acordar, antes mesmo de tomar uma água, pode estar desregulando o teu cortisol. E isso gera um estresse maior no teu organismo. Então, só o fato de tomar esse café logo ao acordar, tu já inibe a produção natural de cortisol no teu corpo. E aí tu desregula os teus hormônios. Então, tu podes até tomar esse café, só que não logo ao acordar, não como a primeira escolha do teu dia, não porque tu precisa desse café para despertar. Não, tu vai tomar depois de 1 hora, depois de 2 horas, sem a dependência, mas por escolha. Eu vou tomar um café no meio da minha manhã, ok. Mas antes disso, você vai tomar uma água, você vai despertar para depois tomar essa dose de cafeína. E se você ficou com dificuldade, né, para entender o que é o cortisol, cortisol é um hormônio que vai controlar o estresse no teu organismo e vai controlar também a inflamação. Então, quando tu tomas esse café, que já vai ser um estimulante, tu tá inibindo a produção natural do cortisol. E o cortisol, quando a gente pensa, nossa, é o estresse, é o hormônio do estresse, né, como as pessoas falam, isso não quer dizer que ele é desnecessário, que a gente não tem que ter cortisol. O cortisol, ele é responsável também por te despertar. Ele gera um certo estresse no teu organismo para que tu tenhas para que tu desperte. Então, quando tu toma o café logo ao acordar, tu vai inibir essa produção natural, que é uma coisa que teu corpo já faria naturalmente, que é o te despertar, acordar com energia, acordar sem precisar de nenhum estimulante. Então, não é normal ter uma noite de sono de 6, 7 horas e acordar exausta. Tu tens que acordar com disposição, com energia. Por quê? Porque tu teves um sono reparador. E se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Inclusive, muitas pacientes me relatam, eu tenho um sono bom, mas eu acordo muitas vezes para ir no banheiro. Olha só essa informação que interessante. A nossa bexiga tem uma capacidade de armazenamento de até 12 horas. Então, se tu tá acordando de madrugada para fazer xixi, para ir no banheiro, não é porque você precisa fazer xixi.
é porque o seu cortisol está desregulado. E o que era para ter um pico de cortisol umas 6, 7 horas da manhã para você despertar, está acontecendo durante o seu sono. E aí, quando você desperta por causa do teu cortisol, você lembra que tem uma bexiga e você acaba indo no banheiro. Mas não foi a vontade de ir no banheiro que te acordou, foi o teu cortisol que está desregulado. Outro hábito que também é muito ruim fazer ingestão de cafeína é logo após o teu almoço. Isso é um hábito super comum nos brasileiros, porque o café ele é sociável. Tu almoça com os teus colegas de trabalho e aí tem uma sobremesa ali que é um cafezinho que o restaurante te oferece, tu acaba tomando. Por que que isso é péssimo? O café, ele tem interação com o ferro, então vai diminuir a absorção do ferro que tu ingeriu na tua refeição. E olha só, onde que a gente encontra esse ferro? Principalmente no almoço e no jantar. Então, se tu toma esse cafezinho que vai piorar a absorção e tu só tens o almoço e jantar para comer ali a carne, o feijão, folhosos verdes escuros, que é onde a gente encontra mais esse ferro, você vai estar inibindo essa absorção. O que acontece? Deficiência de ferro. Então, se tu já é uma pessoa que já teve algum quadro de anemia, se você já sabe que o seu ferro é baixo, que inclusive o ferro também pode tirar a tua energia. Você pode estar se sentindo cansada, sem energia, com fadiga, por deficiência de ferro. E aí você toma esse cafezinho depois do almoço e fica com deficiência. Piora o seu quadro de anemia. Então, não tome o café logo após almoçar. Deixe para tomar no meio da tarde, 1 hora depois, 2 horas depois, mas nunca como sobremesa. Café não é sobremesa. Mas é claro que, eventualmente, numa reunião, no final de semana, se você tomar um cafezinho com uma amiga depois do almoço, não é isso que vai te prejudicar. Olha só, nós estamos aprendendo a ser mulheres virtuosas. Então, a gente vai aprender a ter uma rotina saudável. Não vai ser a exceção que vai te prejudicar. É esse hábito diário de sempre depois do almoço, que inclusive, às vezes, isso tá acontecendo porque você tá exagerando no teu almoço e aí tu fica muito estufada, muito cheia, isso já tira a tua energia e aí tu precisa de mais um cafezinho para te renovar. E olha só o quanto isso tá te prejudicando. É um hábito ruim atrás do outro, sem você se questionar. A gente já falou sobre o café e a ansiedade, já falamos sobre essa questão da absorção do ferro, como o café pode prejudicar, e agora eu vou te explicar os malefícios do excesso da cafeína ao longo do teu dia. Então, primeiro, tu já sabes, pode causar ansiedade, junto com isso, nervosismo, pode ficar mais estressada, porque a ansiedade vai desencadear um monte de sentimentos ruins. Vai ficar mais aflita o tempo inteiro, vai ficar mais em alerta. Então, tudo isso pode acontecer ao longo do teu dia. Além disso, a insônia, falta de sono, dificuldade para cair no sono, ou um sono muito agitado, acordar várias vezes ao longo do teu sono, isso pode acontecer, porque tu tá desregulando o teu cortisol, como tu já aprendeu. Então, isso também é um malefício bem grande, bem comum do excesso da cafeína. E você sabia que essa queimação, essa sensação ruim no estômago que tu sentes ao longo do teu dia, a gastrite, vários desconfortos estomacais podem ser causados pelo excesso da cafeína? Então, olha só, virtuosa, só o fato de tu reduzir a quantidade de café no teu dia, tu já vai amenizar todos esses sintomas. E eu vejo muitos pacientes mesmo, tomando tanto medicamento para gastrite, azia, refluxo, eu tô com queimação, eu preciso de omeprazol, e vive nesse ciclo e achar que é uma dependência, eu preciso tomar esses medicamentos, mas continuam tomando café ao longo do dia, o dia inteiro, sempre nesse excesso. Como que você vai tratar a sua gastrite? Se você toma um medicamento que está só mascarando o seu problema, mas você não está trabalhando a causa, é isso que você quer para a sua vida? Passar a sua vida inteira dependente de um medicamento? Ou você quer, de uma vez por toda, se tornar uma mulher virtuosa, com energia, com disposição, que consegue se concentrar, que tem foco, que realmente consegue ter um dia produtivo, harmônico, feliz, sem todos esses sintomas terríveis que eu te falei, de ansiedade, sintomas depressivos? Você consegue ter a consciência de que uma coisa que tu precisas todos os dias é uma dependência?
Às vezes a gente pensa que dependência é só o álcool, drogas, coisas piores, mas só de você precisar de um café para despertar, se você precisa de um café para conseguir trabalhar, se você só consegue treinar se tomar muito café, é uma dependência. E tu precisas ter essa consciência. E cada vez mais o teu corpo vai te pedir mais cafeína. Tu vai começar a perceber, se você já é uma pessoa que toma muito café, tu percebe que tu vai tendo que tomar cada vez mais, para ter o mesmo efeito que antigamente tu tinhas com 1 ou 2 xícaras. Porque o teu corpo vai se acostumando com esse estímulo. E cada vez mais ele vai te pedir por mais café. Até que tu, opa, tem algo errado. Tô tomando já uma garrafa, 2 litros de café e continuo sem energia, sem disposição. O que está acontecendo? E tem outro problema aqui. Talvez o café esteja mascarando problemas mais profundos na tua vida. Porque tem que se questionar. Por que tu não tens energia? Tá faltando nutriente no teu corpo? Como que tá a tua rotina de exercícios? E a qualidade do teu sono? Como que tá a tua atenção para água, alimentação, para a rotina como um todo? E os pequenos prazeres ao longo da tua semana? Tu gosta do que tu faz? Tu gosta do teu trabalho? Tu gosta da tua rotina? Porque às vezes a gente toma um cafezinho para dar coragem para fazer aquilo que a gente não gosta. Sabe quando aquilo, só de pensar, dá um tédio? Ah, eu tenho que fazer aquilo amanhã. E aí você toma um café, agora eu vou fazer. Por quê? Porque talvez está faltando prazer na tua rotina, prazer na tua semana. Isso não quer dizer que tu só vai fazer coisa prazerosa, né? Uma vida virtuosa não tem como a gente fazer só aquilo que a gente gosta, porque daí não estaríamos sendo maduras. Mas é importante ter pequenos prazeres ao longo da tua semana, para que tu não espere o final de semana para ser feliz, para que as coisas que tu tem menos prazer de fazer sejam mais leves. Porque quando tu faz algo que tu gosta menos, e tem uma rotina com mais leveza, vai ficando mais fluido. Mas agora, se a tua semana toda ser uma semana maçante, cansativa, só com atividade que tu não gosta, sem olhar para ti, sem tempo na tua agenda para fazer um exercício, para ir num salão, para fazer algo que tu gosta, a tua rotina vai ficar cada vez mais pesada. E até isso pode ser um dos indicativos de que você está exagerando no café, porque tem algo bem errado na sua rotina. Tá, mas então qual que é a minha quantidade? Qual que é o meu limite de cafeína? Quantos cafés eu posso tomar por dia? Vamos para a parte prática então. Se você tomar um cafezinho filtrado, mais ou menos uma xícara de 200 ml, que não é uma xícara como essa, que aqui deve ter em média uns 300, seria uma xícara menor. Se for um café filtrado, você pode tomar até 2 xícaras por dia. Agora, se esse café for expresso, eu recomendo que você tome somente uma, respeitando todas aquelas orientações que eu te passei anteriormente. E aqui pode ter ainda outro problema que eu nem mencionei, que é a adição de açúcar nesse café. Então, às vezes, tu pensa assim, mas eu tomo só 3 cafezinhos no meu dia, é pouca quantidade, não tem problema. Mas vamos pensar em calorias. Se você adiciona 2 colheres pequenas de açúcar no seu café e você toma 3 cafezinhos por dia, você está adicionando 120 quilocalorias a mais no seu dia. Então, vamos pensar que você está em processo de emagrecimento. E aí, você tem que fazer uma alimentação, só estou dando um exemplo, de mais ou menos 1.300, 1.400, 1.500, dependendo da sua condição física. E aí você está ingerindo só no café 120 quilocalorias no seu dia, que você poderia estar comendo um pouco a mais ou aumentando o seu déficit calórico. Mas você está ingerindo essas calorias e não está contabilizando no seu dia. Aí você pensa assim, nossa, mas eu como tão pouco e não emagreço? Talvez o seu erro esteja nos adicionais, nas bebidas líquidas, naquilo que você não está contabilizando como um alimento, mas que tem caloria. Se a gente fosse pensar no mundo ideal, o perfeito seria que você não tomasse café todos os dias, que você não necessitasse dessa cafeína para que você consiga produzir ao longo do seu dia. Mas como utilizar essa cafeína de forma inteligente, de forma pontual? Eu sei que o perfeito é todos os dias ter uma noite de sono, um sono reparador, mas eu sei que a vida real não vai ser sempre assim.
Pode ser que talvez você tenha filho pequeno e isso faça com que você acorde ao longo da noite, ou para aqueles momentos que você teve um pesadelo, que você não teve um dia bom, não conseguiu dormir muito bem, e aí de forma pontual você vai precisar desse café no dia seguinte para conseguir treinar ou para trabalhar melhor, de forma pontual. Ou você foi viajar e aí você chegou domingo à noite super cansada, não teve tempo para descansar e no dia seguinte você precisou de um estímulo a mais, de uma ajuda para ir para a academia. Nesse momento, de forma pontual, você vai usar essa cafeína para que você consiga fazer as suas atividades ao longo do seu dia. Então, a cafeína não pode ser como uma bengala, que você vai só se escorando para que você consiga mascarar os problemas da sua vida. Mas vamos utilizá-la como uma forma inteligente, quando realmente fizer sentido, porque o teu corpo, o meu corpo, ele sabe lidar com estresses pontuais. Só vai se tornar um problema quando esse estresse for crônico. Aí o seu corpo não vai saber lidar com isso e vai gerar alguma doença. Em algum momento vai dar algum problema, mas de forma pontual não tem problema nenhum. Só reforçando sobre mentalidade, se tudo isso que eu te falei ainda parece um cenário muito impossível, tirar o café, fazer essa redução, olhar melhor para a sua rotina, eu quero que você lembre de tudo que eu te falei aqui. Por quê? Porque uma decisão é o que vai mudar a tua jornada, é o que vai mudar o teu caminho. E a gente precisa ser responsável pela vida que a gente quer viver. Por mais que seja difícil, porque eu não falei em nenhum momento que vai ser fácil, não vai ser. Mas tu precisa saber onde tu queres chegar, que vida que tu queres ter. E aí é isso que vai te dar motivação, porque motivação nada mais é como o próprio nome diz, motivo para agir. Então, se tu já tens um motivo, um incômodo, algo que não tá legal na tua rotina, isso já é a tua motivação para mudar, para fazer algo diferente. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai continuar no mesmo lugar ou você vai ainda piorar a sua situação. Por quê? Porque o teu corpo, em algum momento, ele vai adoecer se você não mudar. Então, agora, para a gente finalizar, eu vou te passar orientações práticas para tu colocares ainda hoje ou ainda essa semana na tua rotina, para que tu realmente tenha um planejamento, uma ação para que tu chegue nesse tudo que eu te falei aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa, tu vai entender, tu já entendeu que a cafeína não pode servir como bengala, não pode ser uma bebida que tu tá utilizando para mascarar a tua privação de sono. Tu vai começar a entender na tua rotina o que tá de errado e tu vai trabalhar na causa. Se é cansaço, tu vai descansar mais. Tu vai fazer a higiene do sono. Tu vai dormir mais cedo, mas tu vai reduzir essa quantidade de cafeína. Se a sua escolha é continuar tomando café, mas numa dosagem moderada, você vai tomar entre 9 horas da manhã até 4 da tarde. Então, você não vai tomar no momento em que você acordar, porque nós já conversamos sobre isso, sobre a regulação do seu cortisol. Então, você vai acordar, vai tomar uma água, vai tomar o seu café da manhã, vai comer comidas que nutram o seu corpo, talvez um chá, e aí em outro momento você vai tomar o café. Então pode ser lá umas 9, 10 horas, ok, mas não vai ser no primeiro momento do teu dia. E sempre a água antes dessa cafeína. Lembre de limitar o consumo dessa cafeína. Então já conversamos, se for o filtrado, até 2 xícaras de 200 ml, e se for o expresso, vai ser somente dose única. E agora você vai colocar em prática também o que você aprendeu sobre o café após o horário do almoço. Almoçou, cafezinho somente 1 hora depois, para isso não prejudicar a absorção de nutrientes da sua refeição. Então, olha só, se você é do time super viciado no café, toma açúcar, com leite, você vai fazer uma meta de diminuição, mas tem que ter a data que você vai estar tomando esse café puro. Vamos colocar uma data de 30 dias? É possível, né? Não é nada radical, você não vai tirar do dia para a noite, mas já tem que estar escrito ali, no dia tal eu vou estar tomando esse café sem açúcar e sem leite. E você vai fazer uma meta semanal. Se você toma com 2 colheres de açúcar, por exemplo, você vai diminuir na segunda semana, diminuir mais um pouco na terceira e na quarta você já tem, uma meta que naquele dia você vai estar tomando café puro. Da mesma forma o leite, vai reduzindo aos poucos. Da mesma forma a quantidade de café,
Se são 5 xícaras, 4 xícaras, 3, 2, e aí você testa uma e eu tenho certeza que no final você vai pensar, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Porque o mais difícil é a primeira semana, são os primeiros dias, que você vai ter que lidar com os desconfortos, mas depois vai ficando mais fácil. E sem dúvida alguma, a recompensa, o benefício vai ser muito maior. E o prazer de você vencer isso vai ser muito superior ao prazer de tomar o café momentâneo. Então, fique firme, porque após 30 dias você vai se agradecer por isso. Agora, se você quer fazer um desafio um pouco mais avançado, se você está disposta a isso, você vai tirar por 15 dias todos os alimentos e bebidas estimulantes, para você se conhecer, ouvir o seu corpo e ver como que ele vai agir sem o uso dessa cafeína. Então, se você está disposta a fazer isso, vai ser ótimo para a sua saúde e também como uma forma de autoconhecimento, porque talvez você nem saiba como que está o seu corpo de verdade, porque você está sempre sobre esse estresse, sempre sob o efeito da cafeína, sempre sob o efeito desse estimulante. Então, talvez você já esteja bem desconectada sobre o seu corpo. E após esses 15 dias, depois de fazer uma limpa no seu organismo, depois de se acostumar com uma quantidade menor de cafeína, você pode retornar com consciência 1 ou 2 xícaras no máximo. Agora, se você quer fazer mais do que o combinado, se você quer se desafiar ainda mais, eu vou deixar esse desafio aqui e aí você vê em que momento que você tá e o que faz sentido para ti agora. Então, o desafio, se você quer fazer mais do que o combinado, você vai tirar todos os alimentos e bebidas estimulantes por 30 dias. Realmente para fazer uma limpa no seu organismo. Mas lembre-se que não é só o café. São os chás, chá verde, chá preto, chocolate, chimarrão, tudo aquilo que a gente conversou aqui, por 30 dias. E se você tiver qualquer dificuldade, qualquer situação que tu não saiba o que fazer, me manda um direct, me acompanha lá no Instagram e me manda o seu relato, que vai ser um prazer te ajudar. Pode ser aqui no YouTube também, se você se sentir mais confortável, mas me mande uma mensagem que eu vou te responder e eu vou te orientar, te ajudar para que tu não desista desse processo. E agora eu quero saber qual desafio você vai escolher. Coloca aqui para mim nos comentários, coloca assim, ó, eu estou comprometida com o desafio número tal. E não é um comprometimento comigo, é com você mesma. Você está colocando aqui um registro desse comprometimento. Então, coloca aqui para mim, eu quero saber qual desafio você vai colocar na sua rotina amanhã mesmo. Se você está vendo esse vídeo e ainda é cedo, coloque em prática hoje mesmo. Mas se não, já faça esse plano para amanhã. Por hoje era isso e no próximo episódio nós vamos conversar sobre sucos e refrigerantes. Te vejo aqui!